Ó, mas o interessante de trazer aqui é explorar, Tito, eu acho o seu mindset, né? Como você enxerga esse mundo em transformação que nós estamos vivendo. Porque quero entender aqui um pouco da sua história, eu não pesquisei nada previamente, eu sei que você é um ator conhecido, faz trabalhos para a TV Globo, enfim, fez vários trabalhos interessantes, se relaciona com muita gente do mercado. Agora, qual é o clique? Quando você percebeu que você não necessariamente só nasceu para interpretar e que dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sempre tive medo, na verdade, de criar uma nova vertente para que uma não apagasse a outra, saca? Eu sempre tive vontade, mas eu sempre tive um pé atrás. De falar, bom, eu gosto disso, eu quero empreender, eu quero abrir, eu quero ter. Mas se isso tomar uma proporção, que nem acontece. Hoje acontece isso pra caramba, e as pessoas me perguntam. Eu fico. É muito engraçado. Você fica 6 meses sem fazer uma novela, acabou de fazer 6 meses, nem acabou a outra. Pô, mas você parou? Eu escuto muito isso. E aí, como as minhas empresas começaram a tomar uma notoriedade maior, sabe? As pessoas começaram a entender que existe esse lado do Felipe empresário, que ele tem várias outras frentes. Muita gente me pergunta, e sempre foi um medo, mas agora, infelizmente, eu lido bem com isso, saca? Eu entendo que esse questionamento vai existir, mas as pessoas perguntam se eu parei de atuar, se eu deixei o meu lado artista de lado para viver o meu lado empresário, o meu lado empreendedor. E, e não, obviamente continuo fazendo todas as coisas, faço simultaneamente, isso e várias outras coisas, mas o clique existiu no momento em que eu entendi que eu era um artista, que sempre quis viver de arte, independente da vertente que fosse, se fosse, né, o circo, seria o circo, a televisão, como comunicador, apresentador, ou como Teatro. ator, teatro, enfim. Eu sabia que ia viver de arte, eu sempre quis viver de arte. Mas eu entendia que eu tinha uma relevância midiática já, né, interessante, as pessoas já me conheciam na rua, mas eu não tinha nenhuma relevância financeira para manter a minha relevância midiática. Você entende o ponto? Sim. Você é uma pessoa conhecida, mas, cara, eu tinha que andar de ônibus. E, obviamente, não é problema nenhum, pelo amor de Deus, que fique bem claro que tudo bem andar de ônibus, mas quando você é conhecido e talvez você queira se concentrar para ler um texto no seu celular que seja, se você é famoso no ônibus, você não vai conseguir porque você tá tirando foto e tá falando e tal. Sim. Então eu não tinha como manter isso. E fora isso, não só manter a minha relevância midiática, eu não tinha como manter a minha vida. Eu tinha um filho, eu fui pai com 16 anos e eu tinha uma família, eu, minha mãe e meus irmãos morávamos todos juntos numa casa que era um corredor, cara. Nessa época a gente tinha sido despejado da última casa que a gente estava morando. A gente morava num corredor, dormia todo mundo com um colchão no chão. Então, tipo, eu olhava aquilo e falava, pô, beleza, eu sou artista, que lindo, sou famoso, faço a novela, né? Saio da novela e aí eu não tenho o que fazer. Então, tipo assim, as pessoas já me conheciam. Era, sei lá, a segunda, terceira novela que eu tava fazendo e eu tava pintando o portão na vila que eu morava pra ganhar R$ 150 por portão pra ajudar no aluguel da minha. Saca? Então, Sério, cara, sua origem é essa? A sua essa família, muito você é de uma família de classe muito baixa Sim, financeiramente, sim. assim, classe social baixa. A gente nasceu legal pra caramba, assim, não tendo o que reclamar, mas a gente, assim, quebrou. Eu quebrei muito jovem, assim, a família quebrou muito jovem, então a gente foi despejado. Pô, a gente comeu, pelo amor de Deus, longe de querer vitimizar essa história toda, mas a gente comeu de doação muito tempo. Minha mãe fazia trabalho com um grupo missionário que tinha um esquema lá no CEAGESP, dava fruta, legume, então por várias vezes jantei tangerina e mamão, saca? Tipo, a gente tinha, né, ninguém passou fome, mas teve nosso perrengue lá. E aí eu olhava aquela situação e falava, cara, que adianta? Eu tô Isso com que aqui. idade? Com 10 anos acabou a história toda, foi daí pra frente, Tá. foi de ladeira abaixo, assim, saca? E aí eu via tudo isso acontecendo e falava, pô, velho, ferrou, que adianta? Eu tô aqui, as pessoas sabem quem eu sou, eu vivo de uma coisa que eu gosto, né? Vivo teoricamente, porque não tinha um bom fluxo de grana, mas eu não tô somando com nada aqui. Muito pelo contrário, eu tô estorvando. Tipo, eu não tô ajudando, não chego com nada, aí eu vivo esse sonho aqui, será que vai dar certo? Pensei em desistir várias vezes, Isso entendeu? você já na Globo, né? Ou não? Fazendo publicidade pra caramba e flertando com a Globo. Eu fazia participações, tipo, fiz muito retrato falado, lembra que a Denise Fraga tinha no Fantástico? Sim. Fiz algumas participações lá, mas era cachê de freela, então ganhava, sei lá, R$ 200 pra fazer um negócio desse. Que não, na época era um dinheiro relevante, mas Tá. não dava pra mudar a vida de ninguém, entendeu? Sei. E, enfim. E aí eu falei, preciso fazer outra coisa. Eu não posso acabar, toda novela que eu acabo eu fico desempregado. Não tem como fazer isso. Entendeu? Eu nunca fui contratado fixo da casa, eu sempre fiz obra lá dentro. Então eu falava, velho, eu preciso ter uma garantia aqui, porque não só meu filho exige uma coisa mensal, fixa, porque o moleque vai estudar, vai comer, é convênio. Tem minha família que eu tenho que ajudar.
E o divisor de águas foi, eu olhava, eu sempre tive muita vontade de muita coisa, saca? Eu sempre fui muito ambicioso, não confundido com ganancioso. Esse é o ponto. Eu sempre quis muita coisa, né? Tive muita ambição, sempre tive bom gosto, sempre gostei das coisas, olhava, sempre tive vontade, mas eu vi o cenário que eu vivia e falava, velho, se eu quiser ter tudo que eu almejo, eu vou ter que fazer diferente, porque não vão fazer por mim, e vai ter que ser por conta. E aí foi esse clique que eu comecei a desbravar todas as coisas que eu faço hoje, por exemplo. E é interessante, eu queria que você me explicasse hoje o que você está fazendo no mundo do empreendedorismo, porque quando a gente fala com uma galera conectada em São Paulo, no Brasil, você conhece quase todo mundo, né? Porque você é muito bem conectado, você tem bons acessos, fruto desse desenvolvimento precoce de um ponto de vista empreendedor que você tem, forjado pela dificuldade, que eu acho que é a melhor forja que tem, né? É você ser ambicioso, ter vontade e transformar por conta própria, né? Acho que é uma soma, é uma soma disso que você falou. Você é ambicioso, você tem a vontade e tal, e você tá no perrengue ali. Acho que o perrengue foi o meu maior combustível, sempre foi. E até hoje eu funciono no perrengue. Toda vez que o mês foi muito, sabe, eu dou uma amolecida e toda vez que eu amoleço eu sinto o peso depois. Então eu sempre funcionei com água gelada batendo na bunda, assim, eita, preciso, bora, bora. Pressão. Ou seja, pressão. eu sei porque eu funciono basicamente assim também. Sempre como comunicador, toda vez que a situação estava muito confortável, parece que você não se sente motivado a entregar um pouco mais, porque está estabilizado. Você para de render, exato. Eu acho que eu traria a isso um componente de tudo isso, né, que a gente falou, do tempo, da vontade, do perrengue e principalmente da ambição e não a ganância, o timing certo para você executar as coisas, porque você pode reunir todos os elementos e se você não tem o timing certo para você colocar tudo em prática, pode ser que a sua ideia vá por água abaixo, né? E acrescentar mais um elemento, então, nessa lista, que é a quebra do conceito ético-moral. Porque eu deixei de fazer muita coisa enquanto eu tinha esse conceito ético-moral, né? De tipo, pô, o que as pessoas vão pensar disso? Se eu fizer isso, como vão me julgar? E na necessidade, existe uma frase muito sábia que diz: a necessidade fala mais alto que a moral. Quando você precisa, você se sujeita a coisas que talvez você não se sujeitaria se você tivesse na calmaria, no conforto, na zona de conforto. Então, acho que é basicamente isso aí. Isso é um fato. A necessidade forja